dia, graça e paz, sejam bem-vindos. Na manhã deste domingo, o primeiro dia desta semana, estamos aqui reunidos para juntos estudarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, o nosso Deus. EBD Online, Escola Bíblica Dominical Online, uma produção do Ministério de Educação Cristã da Primeira Igreja Batista de Macaé. Nós estamos iniciando também, exatamente agora, domingo, 9 horas da manhã, a EBD presencial. Várias classes com alunos e professores reunidos para estudar a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, o nosso Deus. Temos classes para crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos. Nós temos aqui a possibilidade de estarmos juntos aprofundando o conhecimento das Escrituras Sagradas e também dos mandamentos do Senhor, o nosso Deus, que sempre abençoam a nossa vida. Neste período, estamos estudando a revista Tudo Entregarei. Tem a ver com mordomia, tem a ver com consagração, tem a ver com entrega da nossa vida, dos nossos recursos, principalmente dos nossos dons e talentos para o serviço do Senhor, do reino do nosso Deus. Tudo Entregarei é uma série de estudos bíblicos que nós estamos trazendo aqui na EBD Online e também na EBD presencial. Aqui no canal exclusivo da igreja no YouTube, nós temos um resumo, uma síntese do estudo que está acontecendo mais ampla e profundamente com os professores e alunos nas classes. Nós vamos orar e vamos trazer então o nosso resumo da EBD deste domingo. Pai querido, Deus eterno, Senhor do universo, aqui estamos reunidos mais uma vez em Tua presença, pela Tua graça e bondade. Obrigado por este dia, por mais uma semana. Obrigado pela provisão, tantas bênçãos. Obrigado a Deus porque o Senhor está sempre conosco, apesar de nós. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado também pelos livramentos. E agora, quando vamos juntos nos debruçarmos sobre a Tua palavra, estudarmos a Tua vontade, queremos pedir a Tua bênção, que o Teu Santo Espírito nos conduza para que a Bíblia Sagrada seja uma revelação clara, nítida, profunda e transformadora. Obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos compartilhando esta série de estudos da revista Tudo Entregarei. Nós estamos a cada domingo trazendo um tema importante que desperta a nossa atenção para a necessidade de servirmos ao Senhor com a totalidade do nosso ser, não apenas aquilo que nós temos, não apenas com os nossos recursos financeiros e materiais, mas estarmos servindo ao Senhor com aquilo que somos, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso conhecimento, com tudo aquilo que nós adquirimos e nos tornamos. Aquilo que somos deve sempre estar à disposição do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que eu gosto de dizer que é um assunto muito espiritual. Nós vamos falar sobre riqueza ou pobreza. O que a Bíblia tem a dizer a nós sobre como vamos administrar os nossos recursos financeiros em relação à nossa vida pessoal, familiar, mas principalmente no nosso relacionamento com Deus. O texto básico, primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículos de 6 a 10 e depois 17 a 19. O nosso texto devocional, Filipenses 4, iniciando a leitura no versículo 10, indo até o versículo 20, e o versículo-chave, muito, muito conhecido por todos nós, em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito interessante porque esta frase isoladamente, ou este versículo isoladamente, pode ser utilizado de muitas maneiras, mas só há uma forma de compreender este texto. Quando o apóstolo Paulo faz esta afirmação, tudo posso naquele que me fortalece, ele vem trazendo um discurso sobre as suas dificuldades, as suas lutas, falando sobre os momentos difíceis que ele enfrentou, quando ele correu o risco de perder a vida, passou fome, passou sede, foi perseguido, enfim, momentos adversos. Ele diz que somente conseguiu vencer e superar todos estes obstáculos
porque o Senhor Jesus era a sua força, a sua fortaleza, o seu socorro, o seu refúgio. É assim que ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, em Cristo que me fortalece, eu posso superar, vencer todas as dificuldades, todas as adversidades da minha vida. Infelizmente, algumas pessoas utilizam esse texto e dão um outro sentido, apontam numa direção que não está na Bíblia e, portanto, há uma falha, um erro, muitas vezes grotesco, da interpretação da palavra de Deus. Ao estudarmos hoje esta lição, nós vamos descobrir como é possível glorificar a Deus no exercício da mordomia dos nossos recursos financeiros, do nosso dinheiro. Seja você uma pessoa que possua poucos recursos financeiros ou seja você uma pessoa que tenha muitos recursos financeiros. Não tem a ver com ser rico ou ser pobre, mas tem a ver com ser fiel e uma vida consagrada, dedicada. Tem a ver com fé, tem a ver com confiança e também, claro, tem tudo a ver com gratidão. Tudo aquilo que Deus é para nós e tudo aquilo que Deus fez e faz também. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Há um posicionamento teológico, há uma corrente do pensamento teológico em muitas igrejas, em muitas denominações, em todo o mundo, que estão trazendo uma mensagem que não é bíblica para as pessoas. Um posicionamento que defende a ideia de ser a riqueza, o dinheiro, os bens, as propriedades, um sinal de bênção espiritual. De certa forma mas não é absolutamente. Ou seja, não é aquilo que há de mais importante, não deve ser o nosso objetivo maior. Muito pelo contrário. A Bíblia fala muito sobre o dinheiro, mas principalmente são textos que chamam a nossa atenção para o perigo que a riqueza representa, o risco. O Senhor Jesus chegou a dizer que nós precisamos tomar uma decisão. É impossível servir a dois senhores. E ele utiliza a seguinte expressão: ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a Mamon. Ou você vai servir a Deus, o Senhor, ou você vai servir ao dinheiro. Neste momento, Jesus estava tornando o dinheiro como se fosse um Deus na vida de algumas pessoas que automaticamente, então, estariam idolatrando o dinheiro, transformando o dinheiro num Deus, substituindo o verdadeiro Deus na sua vida. O dinheiro é uma bênção, ser rico é uma bênção, mas este não deve ser o nosso maior objetivo. E não podemos permitir que o dinheiro, que a riqueza, nos distanciem de Deus, da palavra de Deus e da vontade de Deus. É muito triste, mas, infelizmente, por causa de alguns pregadores, de algumas igrejas e essa teologia que está equivocada, está distorcida, não reflete aquilo que a Bíblia está dizendo, nós começamos a ver igrejas que estão julgando as pessoas, já é um erro, mas estão julgando com base naquilo que as pessoas possuem ou não. Se a pessoa tem muito dinheiro, é uma pessoa muito abençoada. Se a pessoa possui pouco dinheiro ou nenhum dinheiro, essa pessoa não é uma pessoa abençoada. Infelizmente, este conceito está presente na mente, no coração de muitas pessoas, talvez na maioria das pessoas. E nós somos levados a isso também pela sociedade. A igreja, infelizmente, está fazendo esse papel, algumas igrejas ou muitas igrejas. Mas a sociedade também, porque a sociedade coloca esse entendimento na nossa mente. Se você é muito rico, muito próspero, se você tem muitas propriedades, muitos bens, você é uma pessoa abençoada. Se você é pobre, você é um pobre coitado, você está abandonado por Deus, você não é nada, você não é ninguém. Isso significa que nós deixamos de observar as pessoas por aquilo que as pessoas são e começamos a observar as pessoas por aquilo que as pessoas possuem. Há pessoas entre nós que creem que riqueza material é sinônimo de bênção espiritual, fé, enquanto que a pobreza significa exatamente o contrário, falta de fé, falta de espiritualidade, falta de bênção. Segundo a palavra de Deus, não há qualquer vantagem espiritual em ser rico. Muito pelo contrário, quanto mais rico, mais vulnerável espiritualmente a pessoa se torna, mais riscos a pessoa passa a correr.
Há riscos e perigos no caminho da riqueza, como está escrito na primeira carta escrita a Timóteo, no capítulo 6, versículo 9. Também não há desvantagem espiritual em ser uma pessoa pobre, ou seja, sem recursos materiais, sem muito dinheiro. O que nos recomenda diante de Deus é o contentamento em qualquer situação. Fé que atua pelo amor e a sabedoria que nos leva ao uso daquilo que nos foi dado com fidelidade. Nós vamos ver hoje alguns pontos a este respeito. Nós vamos estudar juntos aqui, brevemente, algumas declarações importantes a este respeito. Riqueza ou pobreza é o título da nossa lição de hoje. Vamos ver o que o apóstolo Paulo ele escreveu acerca deste assunto. Ser rico, ser pobre e a presença do dinheiro ser uma bênção ou não ser uma bênção na vida de alguém. Primeiro, uma palavra para as pessoas que são crentes, estão em Cristo e não possuem muito dinheiro. Poderíamos chamar essas pessoas de pessoas pobres. Se olharmos em 1 Timóteo 6, vamos observar que o apóstolo Paulo, ele utiliza um chicote contra os falsos mestres, mostrando suas manias, altercações, mente pervertida, separação da verdade. Mas Paulo, sobretudo, usa o seu chicote contra os falsos mestres porque eles estavam comercializando a palavra de Deus. Eles estavam comercializando as promessas do Senhor, supondo que o lucro financeiro fosse a coisa mais importante. 1 Timóteo 6,6 registra que a piedade é fonte de lucro espiritual quando há contentamento. Filipenses 4,11 também é um texto muito importante que nos ajuda a compreendermos isso, ou seja, nós precisamos estar contentes com aquilo que somos e temos, não acomodados, mas contentes e agradecidos com aquilo que Deus já nos deu. Paulo, o apóstolo Paulo, mostra a beleza da vida cristã que consiste naquilo que nós devemos ser, né? E não naquilo que nós devemos possuir, nós devemos ter. Os pobres contentes. Paulo não está se referindo às pessoas que são carentes, destituídas, excluídas, que não têm o básico. Não, não é isso. No nosso país, por exemplo, sabemos, pelas pesquisas, os dados estatísticos, há milhões de pessoas passando fome, vivendo abaixo da linha da pobreza. Paulo não está dizendo que isso é uma bênção. Não, muito pelo contrário. A Bíblia ensina que nós, como igreja, devemos socorrer estas pessoas. Ninguém pode ficar contente numa situação dessas. Os crentes pobres aqui, que o apóstolo Paulo faz referência, são aqueles que já possuem sustento para comer, para vestir e precisam ficar satisfeitos com isso. Precisam estar contentes porque já possuem o mínimo, o básico necessário. O contentamento é muito importante na vida do crente, porque estar contente e agradecido é uma arma poderosa contra o pecado da avareza, contra o pecado da reclamação contínua e também contra o pecado da preocupação com as coisas materiais. Avareza, reclamação, preocupação com o que é material impedem que muitas pessoas sejam fiéis, por exemplo, nos dízimos e nas ofertas. Para ser avarento, o homem pode ser rico ou pode ser pobre. Devemos ser desafiados pela maior de todas as realidades da vida. A Bíblia diz o seguinte: nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Quando nós morrermos, toda a nossa riqueza, todo o nosso dinheiro, todos os nossos bens materiais ficarão aqui. Se todos vivêssemos na convicção dessa verdade, a alegria e a fidelidade seriam companheiras constantes na nossa caminhada cristã. E os pobres avarentos? Existem pobres que são avarentos? Existem pobres que são avarentos, infelizmente. Perigos da avareza. O coração do pobre pode estar impregnado do desejo pela riqueza, e assim ele estará sujeito a cair em tentações e ciladas, em concupiscências, podendo chegar à ruína e à perdição. E as consequências da avareza? Surgimento de males, desvio da fé, tormenta com dores e muitos sofrimentos e lágrimas. Bom, trouxemos uma palavra aqui
em relação àqueles que possuem poucos recursos financeiros. Mas nós vamos trazer também agora aqui uma palavra da parte de Deus para aquelas pessoas crentes que possuem muito dinheiro, são as pessoas ricas. É importante observar que, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, o apóstolo Paulo exorta seu filho na fé a guardar o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No versículo 17, a palavra-chave ali é quando o apóstolo Paulo pede que Timóteo esteja exortando. Esta palavra de exortação é uma palavra para os ricos. É uma palavra que vem do Espírito Santo de Deus para o coração de Paulo, para o coração de Timóteo, para o coração de todos os irmãos e irmãs que possuem dinheiro, que possuem riqueza, que possuem bens materiais. Eles deveriam receber no seu coração, compreender e obedecer esta palavra. Se nós observarmos o dicionário, vamos notar que exortação significa incitação, indução e animação. O termo é um termo bem forte e tem o propósito de combater as tendências que podem aparecer na vida humana quando as pessoas são ricas e não sabem lidar com a sua riqueza. Quando a pessoa é rica e sabe administrar sabiamente o seu dinheiro, isso é uma bênção. Mas muitas pessoas são ricas e são levadas pela avareza, pela vaidade, pelo orgulho, pela arrogância, pela individualidade, não são movidas pelo amor, pela compaixão. Nós aí temos um problema e é preciso combater. Nós vamos mencionar esses problemas agora e comentar rapidamente sobre eles. Primeiro, orgulho. A Bíblia Sagrada diz o seguinte: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Este é um problema que a riqueza muitas vezes traz. O orgulho é pecado e quando nós observamos na Bíblia, nós vamos chegar à conclusão de que o orgulho, ele talvez seja um dos principais dos pecados, porque a começar com o orgulho surgem vários outros pecados, muitos outros pecados são consequência do pecado do orgulho. A prepotência. Lá na Bíblia está escrito assim: nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Ora, nós não podemos confiar nos bens, não podemos confiar no dinheiro, na riqueza, no dinheiro que está depositado e aplicado no banco. Isso é coisa material, humana, é coisa do mundo. E nós sabemos que a qualquer momento uma crise econômica, um banco que quebra ou alguma situação semelhante, nós vamos ficar sem absolutamente nada nas mãos. Não podemos confiar nestas coisas que são tão vulneráveis, que são tão passageiras. 3. A injustiça social ou a indiferença para com os pobres. Aqui também na Bíblia é um texto muito claro a este respeito. Pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Aliás, eu creio que quando Deus dá muito dinheiro para uma pessoa, Ele dá exatamente com essa expectativa, com este propósito, que essa pessoa distribua, abençoando outras pessoas, compartilhando com outras pessoas, cuidando daqueles que não possuem tanto. E, em quarto e último lugar, o materialismo exacerbado. Lá está escrito que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. A Bíblia traz o tempo todo esse embate entre a riqueza material e a riqueza espiritual. Nós precisamos buscar, primeiramente, a riqueza espiritual e, em segundo plano, a riqueza material. Nunca podemos inverter esta ordem, caso contrário, teremos sérios problemas. Tendências más podem ser contidas pela obediência à palavra de Deus. Este é um conselho importante. Outra coisa, os modos negativos e positivos dessa exortação compõem um combate às nossas tendências naturais. A natureza humana tem uma tendência que é inclinada para o pecado. Esta palavra aqui de exortação do apóstolo Paulo a Timóteo e Timóteo à igreja, Deus a nós, é muito importante para funcionar como uma vacina no nosso coração, como uma vacina na nossa alma contra a nossa natureza humana e as nossas tendências a cairmos nas ciladas do mundo. Quero concluir
nesta manhã dizendo que os assuntos abordados na lição de hoje são assuntos polêmicos, é verdade, mas são ao mesmo tempo necessários e são assuntos atuais. Nós vivemos mais do que nunca num mundo extremamente materialista e capitalista. Todos nós estamos enfrentando todos os dias um desafio muito grande de estarmos ou praticando aquilo que a Bíblia diz ou desobedecendo aquilo que a Bíblia diz. O que devemos fazer quando somos confrontados com as nossas fraquezas e tentações? Ora, devemos buscar em Deus e na palavra de Deus sabedoria e força para seguirmos caminhando, mas caminhando no caminho que agrada a Deus, no caminho que é aprovado pelo Senhor. Um grande abraço, nós aguardamos você no próximo domingo para mais uma edição do programa EBD Online. Um grande abraço, Deus abençoe você e a sua família.